Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra ela em 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória por estar aqui nesta oportunidade, né? Peço desculpa para os irmãos se eu, de repente, no discorrer da mensagem, a gente que é pentecostal, esquenta a garganta, aumenta um pouco o tom de voz, mas eu estou com a minha garganta fechadíssima. Não é corona não, irmão, fica tranquilo. Se fosse corona, o culto ia ser contagiante, né? Inflamadíssima. Aí à tarde eu passei bem quietinho, disse para o Muriel: ora por mim aí, meu amigo, eu estou. Mas eu louvo a Deus que Deus me deu 2 oportunidades para pregar aqui. Hoje eu vou dar uma pincelada. Glória a Jesus. E permitindo o Senhor, nós retornaremos. Obrigado, Muriel. Pastor Josué também, obrigado pela recepção. José Thalita, Deus abençoe vocês. Eu cheguei meio quietinho, que eu estou meio abatidinho assim, mas eu amo vocês de coração, estava com muita saudade de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe cada um. Minha esposa está lá atrás, cuidando da missionária Lara. Hoje eu conto missionária, eu estou só missionária. Tem 2 missionárias lá em casa. Missionária Mariana e a Lara, que está lá agitando e olhando para trás. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 3. Cadê o líder de jovens? A de máscara é complicado, né? Deus abençoe a sua... Coloca a máscara, varão. Estava melhor. Tô brincando. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 3. Quem achou, diga glória a Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Verso de número 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a 3ª vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Verso 15, gravou essa frase aí, né, irmão? Verso 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém ele tinha medo, porém ele temia em relatar a visão a Eli. Tome o seu assento, glorificando a Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo está ministrando os nossos corações, e o diagnóstico que eu fiz, né, desse culto, resumo até aqui, que Deus tem ministrado em mim, é reacender a chama. Você notou isso? Que o Espírito Santo está conduzindo? Foi falando, foi usando um, foi usando o outro. Aí fechou com aquele louvor, né? Oh, meu Deus. Aviva a sua igreja de novo. Aquilo é maravilhoso, né? Você já viu aquele no YouTube? Tem um videoclipe. Os cristãos na arena, lógico que é um filme, mas é forte. Então o Espírito Santo está ministrando sobre reacender a chama. E existe uma chama que a igreja não pode perder. A chama do Espírito Santo é a mesma chama, que é a chama missionária. Porque Deus nos enche para um propósito, irmão. Eu sou pentecostal. Hoje eu estou meio doentinho, meio aborrecidinho, como diz a turma. Mas eu gosto de levantar as mãos, de dar glória a Deus, de pular. Isso tem a ver com espiritualidade? Eu creio que tem mais a ver com cultura. Nós somos alegres, nós somos... né? Uma vez eu pulei na minha igreja assim, irmão. Eu dei um pulo, aí teve uma irmã... Não sei, tem gente que vem para a igreja, aqui não tem, mas tem gente que vem para a igreja e não adora e fica dando nota quem está adorando, criticando. Aqui não tem, só lá na minha igreja que tem.
Aí a irmã assim, nem começou o hino, você deu um pulo e sim, você nem sentiu nada, já deu um glória a Deus. Eu disse para ela, não precisa sentir nada não, irmã. Adoração não é reação. Eu sinto um arrepiozinho, alguém fala uma palavra, um refrão que mexe com a minha emoção, eu já adoro. Não, adoração é ação. Adoração é gratidão. Ah, mas você pulou na carne. Eu falei para ela, tenta pular sem carne. Não tem como. É o meu corpo que adora a Deus, né? Isso é cultura. Se você achar ruim, vai lá na África. Os irmãos vão dar oferta e dão uma cambalhota, uma piruleta e dá oferta. E dá uma rajada de língua estranha ainda. Isso é alegria no Espírito, né? Eu gosto, e isso é cheio do Espírito Santo. Mas Ele nos enche não só para estar aqui, né? Ele nos enche para um propósito missionário, para uma chama missionária. Você quer ter mais unção, irmão? Você tem uma unção de Deus na sua vida. Não é só obreiro não, não é só pastor não. Tem a unção do pastor. E Apocalipse diz que os pastores estão na mão direita de Deus. É a unção do pastor. Tem a unção do ministério, dos obreiros. Mas o crente, ele tem uma unção na vida dele. Ele tem uma chama do Espírito. O que é a unção? É algo espiritual te capacitando, aflorando algo em você, te habilitando. Isso é unção. E você tem unção dentro de você. Você quer o segredo para receber mais unção? Além do que você já sabe, que é oração, santidade. Quer o segredo? É só gastar o que você tem. Unção só se multiplica quando você gasta o que você tem. Deus me enche. Deus, irmão, eu vou usar uma expressão aqui, uma simbologia. Deus não quer gordos espirituais. Me enche todo o congresso, todo o culto. Me enche. E Deus está dizendo, encher para quê? Não ora por ninguém. As pessoas estão doentes dentro da sua casa, você não tem a fé nem para falar, vou tentar orar. Não evangeliza, não... Para que quer unção, irmão? Gasta que você tem. Ah, mas o que eu tenho é tão pouquinho. Irmão, eu conheço uma pessoa que faz tanta coisa com pouquinho que a gente tem. Você conhece ele também? Eu sei que você conhece, você está aqui por causa dele. Eu tenho um amigo, um Senhor, um Salvador, que ele faz tanta coisa com pouquinho que a gente tem. Quando você tem na mão, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, então nós vamos alimentar uma multidão junto. O que você tem na mão aí, Moisés? Eu tenho um cajadinho aqui pequenininho, então coloca nesse mar e toca nele, que eu vou abrir esse mar e vou dar vitória para o meu povo. É o pouquinho que você tem na mão que vai abençoar a sua casa, que vai abençoar a sua família. Então nós precisamos, irmãos, que o Espírito Santo reacenda a chama. Eu li aqui sobre Samuel, que viveu para o Senhor. Samuel não teve uma experiência secular. Samuel não saiu de uma vida normal para ir para o altar. Hoje nós temos nossos pastores integrados. Se você for conversar com eles, um vai dizer, eu era mecânico, eu era engenheiro, eu era médico. Tem gente que larga um salário, não sei de coisa, para viver para o altar. Ah, mas eu não entendo isso. Se você não é espiritual, não vai entender. Porque quem nasceu para o altar, irmão, ele tem que estar pertinho do altar. Samuel, ele viveu inteiramente para o altar. Ele viveu inteiramente a chamada de Deus. Ele viveu a chama missionária. Tenha humildade, irmão, para pedir ao Espírito Santo, reacende. Não, é tão simples, irmão. É chegar no culto, sentar e falar, Jesus, estou quebrado, acende a chama em mim. Não é ficar, eu estou cheio. Não, irmão, ele te conhece. Jesus, como diz o catarinense, Jesus não tem ranço dos vazios. Ele tem ranço dos hipócritas. Jesus nunca teve ódio dos vazios. Não. Jesus, o problema dele é que a hipocrisia, não é você estar vazio. Não é pecado você chegar num culto, como muitas vezes eu já cheguei e falei, Jesus, eu estou vazio. Me ajuda. Aí enquanto eu ia orando, daqui a pouco descia uma lágrima. Daqui a pouco eu me arrepiava tudo. Daqui a pouco eu sentia a glória de Deus na minha vida. Daqui a pouco ele ia me enchendo. Por que Jesus mandou secar aquela figueira? Porque ela tinha muita folha, mas não tinha fruto. Era hipócrita. Jesus estava com fome, ela chamou a atenção de Jesus. A vitrine dela estava cheia, mas o estoque estava vazio. Jesus não tem problema com um crente que chega no culto vazio, porque aqui ele enche.
Jesus tem problema com o crente que tem muita folha e não tem nenhum fruto. Que prega uma coisa, mas as palavras não estão conectadas ao coração. Não estão conectadas, e Jesus já está falando aqui nesta noite. É mais bonito você descer do pedestal e dizer: Jesus, eu estou vazio. Acende a chama. E eu tenho certeza que até às 9 horas, o de repente de Deus, o vento impetuoso, vai pegar a sua vida. Você precisa queimar pelas missões. O seu coração precisa arder pelo próximo. O que é missões? É o próximo. Você precisa priorizar a chamada de Deus. Nós vivemos em dias, irmãos, que estão autovalorizando as vocações terrenas e estão desprezando as eternas. Estão idolatrando as vocações terrenas e estão zombando das vocações eternas, deixando de lado a vocação espiritual. Cuidado. Não se esqueça que a vocação terrena às vezes começa após uma faculdade, e olhe lá se você vai ingressar naquilo que você estudou 5, 6, 7, 8 anos. Agora a vocação eterna não, a vocação eterna já diz o nome, ela começa na eternidade. Deus chegou para Jeremias num culto de missão e foi acender a chaminha em Jeremias: eu tenho um negócio contigo, rapaz. E Jeremias falou: eu sou tão pequenininho, Senhor, está cheio de obreiro lá, está cheio de... eu sou tão pequenininho, não, me escolhe, eu já estou envolvido, mais ou menos assim, né? E o Senhor disse no capítulo: ei, minha filha, antes que você tivesse forma humana, no ventre da sua mãe, eu já tinha te separado, eu já tinha te consagrado. Levanta a tua mão direita que eu quero profetizar. O Espírito de Deus te trouxe essa noite para você entender que a sua vida é um propósito. O Espírito de Deus te trouxe aqui para você entender que você tem uma missão. Você nasceu para uma missão. Você não é fruto do acaso. Você não é um acidente genético. Você não é obra humana. Você nasceu na mente de Deus. A tua existência foi arquitetada na mente de Deus. E você nasceu para uma chamada. A chamada de Deus nasceu na eternidade para você. Antes de você nascer, Deus já tinha te separado. Deus já tinha estabelecido um propósito para a sua vida. Antes de você nascer, Deus sabia que você estaria nesse domingo hoje, nesta casa, com as mãos erguidas, adorando o seu nome. E a vocação terrena, ela termina na aposentadoria. Agora a vocação eterna não. Irmão, nem o túmulo para quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa. Para quem conhece Bíblia sabe que até ossos de profeta faz milagre. Lembra de Eliseu? Até os ossos daquele que tem uma vocação eterna. Você tem que priorizar. Você nasceu com um propósito. Você tem que entender isso, irmão. Quando você entende que a sua vida é um propósito ambulante, você percebe que o percurso é o destino. Você percebe que na padaria Deus quer salvar na fila do banco. Você percebe que Deus quer salvar no serviço. Você percebe que Deus quer salvar na escola. Você percebe, jovem, que Deus quer salvar lá brincando com seus amigos. Você percebe que o percurso é o teu destino. Que cada dia que Deus te dá se chama presente, porque Deus te deu aquele... Irmãos, eu quero que você se encha tanto do Espírito Santo, tanto, é o meu desejo, a minha oração, que quando você acordar cheio, o inferno possa dizer: meu Deus não vai dizer, mas possa falar: ai, ele acordou. Nós temos que temer porque ele acordou. Tem crente que acorda do inferno. Isso aí eu vou até usar para fofocar, para murmurar, para... Tem crente, irmão, que está atrasando a salvação no setor, lá no serviço. Não dá para dar glória e falar: aleluia. Tem crente que está atrasando a salvação de alguém lá no setor, porque não dá exemplo. Porque não é cheio do Espírito Santo. Às vezes até pula aqui dentro, mas lá não é cheio do Espírito Santo. Aí não adianta, é muita folha e sem fruto. Eu vou falar o que Deus mandou falar, irmão. Eu não vim cumprir agenda. Vim cumprir um propósito de Deus. Tem mulheres que estão atrasando a salvação do esposo em casa, crentes.
Chega em casa, fala mal do conjunto, fala mal do pregador, fala mal do bar, fala mal do som, fala mal do pastor, fala. Aí o marido na cabeça: não vou para essa igreja não. Eu não. Ela que está 30 anos aí só fala mal. Vou falar o que Deus está mandando falar, irmão. Cuidado, muita folha e pouco fruto. Se encha do Espírito Santo e viva um propósito a cada dia. E tu e a sua casa servirá ao Senhor Jesus. Recebe esta palavra. Deus vai acender a chama em nós outra vez, irmãos. Eu nunca me esqueço. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em mistério, falei em língua estranha. Aí eu ia para a igreja, irmão, querendo fazer alguma coisa. Eu era bem novinho. Eu era bem magrinho, por incrível que parível. Depois que eu casei, eu estou ampliando o tempo do Espírito Santo para caber mais de Deus, aleluia. Não, estou brincando, irmão. Amanhã, segunda, eu vou começar uma vida fitness. Até domingo vocês vão ver a diferença. Chegar domingo aqui, os irmãos falam. Eu lembro, irmão, que eu ia para o culto. Aí eu era adolescente, eu botava meu terno, minha gravata. Eu tinha um terno com uma ombreira assim, que parecia que jogador de futebol americano. Porque a gente já usou daqueles, né? Eu ia assim. Aí eu sentava assim, onde é que estava o nosso irmão que cantou aqui o Indahar? E ficava olhando dentro do olho do meu pastor, cheio de Deus. Um monte ia na minha casa. Quantas vezes eu ia para a escola, eu ia para a escola às 8, né? Tinha que estar na escola às 8, eu levantava às 5 horas, 4h30, adolescente, com um grupo de adolescente e jovem, ia orar. Ia virado para a escola. Alguém de certo olhar, nossos olhos assim inchados, isso aí veio da balada, se eles soubessem, né? Estava a noite inteira falando língua estranha, no inverno, frio. Como é bom, né, irmão, ter a chama acesa, né? Irmão, quando você tem a chama acesa, nada é pesado. Sabe o que às vezes o culto está pesado? É porque você não está mais com a chama acesa. Quando você está apaixonado por Jesus, é bom demais. É leve, é gostoso. Não tem dia, não tem hora. Aleluia. Aí, minha casa era um monte. Aí eu sentava assim, ficava olhando dentro do olho do meu pastor e dizia: eu queria servir o Senhor. Eu nunca tinha feito nada na igreja, nem servido um copo d'água para um pregador, nunca. Não tinha parente lá no púlpito, não tinha nada, não tinha ninguém que me conhecia. Aí eu botei um terno e ficava olhando dentro do olho do pastor assim, ó. Tipo assim, olha eu aqui. Irmãos, aí Deus usava o pastor para quê? Para não me olhar. É bem assim, né? Aí eu ficava olhando do olho do pastor assim, meu Deus. Aí eu gostava de ir na sexta-feira da vitória, que não dava pouca gente, e quando chovia eu dava glória a Deus. Eu falei, quando chover, nosso Deus, vai pouquinha gente. Ele vai precisar de mim. Irmão, eu sentava lá na frente assim, às vezes só estava ele de obreiro no púlpito. Ele usava todas as irmãs para cantar, para ler, para isso. Aí eu assim, não pode, isso já é um levante, isso aí não. Aí eu fiquei triste, irmão. Eu ia de terno direto. Aí, irmãos, isso há alguns anos atrás, né? Hoje não existe mais essa separação. Aí um dia eu falei assim, eu não vou de terno não, rapaz. Eu vou de blazer. Vou sentar lá atrás, bem revoltado. Vou church. Aí sentei lá atrás assim, irmão. Fiquei bravo. Tô bravo. Aí o pastor baixou o óculos. Fez assim. Irmão, naquela hora eu levantei, pai, tô revoltado, coisa nenhuma, pai, eu vou lá. Crente cheio do Espírito Santo fica revoltado não, irmão. A gente até fica meio brabinho, mas quando Deus quer usar a gente, eu falei, que revoltado nada, rapaz, eu vou lá agora. Peguei minha Bíblia e fui lá no culto, fala pastor. Ele assim, eu tenho uma missão para você. Irmão, acendeu um fogo de Deus assim, chegou meu dia. Quase que eu falei para ele, pastor, eu já tenho a mensagem. Eu nem sabia o que era. Eu já tenho a pregação. Ele, eu tenho uma missão para você. Na casa do Senhor, irmão, aquilo deu uma alegria. Meus olhos encheram da lágrima, aleluia. Ah, glória. Como é bom servir ao Senhor. Não interessa onde, como é bom servir ao Senhor. Aleluia. Aí eu falei, fala pastor, a missão. Ele falou, você está vendo aqui o ar-condicionado do lado esquerdo? Eu disse, eu não estou entendendo, pastor, o mistério. Ele assim, aqui as irmãs estão falando que está muito frio. E lá de cá os irmãos estão dizendo que está calor. Então você vai pegar os controles dos ar-condicionado e a partir de hoje você vai cuidar dos ar da igreja. Tá bom, pastor. Eu falei, tá bom, eu não orei a Deus para me dar uma missão, para servir o altar, para servir a igreja, para adorar a Deus com o meu ministério, com a minha função. Tá bom, pastor. Irmão, aquilo enche de alegria.
Eu fui lá atrás, peguei o controle do ar. Irmã, eu andava naquela sede do rincão assim. Aí vinha meus amigos, deixa eu te ajudar, sai fora, varão. Quer mastigadinho, rapaz, vai pagar o teu preço. Deus vai te encaixar alguma coisa. Cheguei em casa, irmão, e disse, mãe, hoje o pastor Adriano Aureliano me usou no culto. Ela, como é que foi a introdutória? Não foi boa a introdutória, mas eu tenho uma função. Fala, filho, qual que é a tua função? Nossa família, ninguém tinha nada assim na igreja, sabe, irmão? Eu não tinha um parente, não tinha um vínculo, um pai afastado, um pai, não, na verdade, meu pai naquela época estava preso por tráfico de drogas, sabe? Então assim, uma família tentando se estruturar no espírito, não tinha ninguém, e eu voltei contente, porque eu era o primeiro. Aleluia! Aí eu voltei, eu tenho uma função, e ela fala, qual é, rapaz? Eu não sei se existe isso, mãe, mas a partir de hoje eu sou o cuidador dos ar-condicionados da igreja. Aleluia, você ri, né, irmãos? Mas eu era um adolescente que poderia estar roubando, poderia estar incomodando, poderia estar numa boca de fumo, poderia estar perdido, mas eu estava dormindo com um sorrisão no rosto, alegre em servir ao Senhor. Irmãos, entenda uma coisa, Deus não precisa de nós. Quando Ele nos chama para servir Ele, eu sei que é duro, mas eu vou falar, Deus não precisa de nós. Quando Ele nos chama para servir Ele, irmão, não é sacrifício, é privilégio servir ao Senhor. Se eu não fazer, a obra vai parar. Deus, irmão, Deus traz do Egito. Deus usou o Egito para sustentar Moisés. A mãe de Moisés achou que ia perder o filho, não perdeu, voltou e ainda remunerada. O Egito pagava Moisés. Se a gente não quiser, eu não vou ofertar para a obra missionária, e a obra missionária na mina do mato vai cair. Cai não, irmão. Deus pega o traficante e vem chorando e joga na porta da igreja. Então, se Deus te chamou para sustentar, para dar glória, para fazer alguma coisa, levante a sua mão e agradeça ao Senhor e sirva ao Senhor com alegria. Vou me arrepender de gritar depois, mas eu estou alegre. É um privilégio, irmão, estar aqui servindo a Deus. Samuel servia ao Senhor perante Eli. Sirva ao Senhor com alegria. Irmão, servia para humilde. Samuel venceu a soberba, porque soberbo não serve, soberbo quer ser servido. Soberbo não quer carga, soberbo quer cargo. Soberbo quer ser lembrado. Agora o crente cheio do Espírito Santo, ele pode não ser lembrado, ele quer contribuir, ele quer cooperar, ele quer que a obra avance, ele tem prazer em estar na casa do Senhor, porque levantando a mão e adorando, eu também estou servindo ao Senhor com alegria. O grande desafio da obra missionária é servir a Deus, é ter humildade de servir, irmão. O primeiro desafio que Samuel venceu foi a soberba. Qual foi o segundo desafio que Samuel venceu? E aqui eu vou caminhar já para encerrar, porque senão eu fico sem voz. O segundo desafio foi o medo. Samuel venceu o medo. É um tempo propício para falar do medo. Irmãos, existe 3 tipos de medo. Bem simples, simplificando. O medo natural, o medo dosado, o medo benéfico, o medo equilibrado, o instinto protetor que Deus colocou em você, na sua consciência. Esse medo não te deixa entrar numa jaula com um leão. Esse medo não te deixa você sair por aí sem máscara, ir lá no hospital e abraçar todo mundo, isso, aquilo. Você tem um medo, você tem um receio, você tem uma proteção, algo que o Espírito de Deus colocou em você, colocou em mim. Mas ele é dosado. Agora o excesso do medo, existe o excesso do medo. O excesso do medo é quando você não analisa a situação. Não é o excesso. O medo benéfico dosado é um medo inteligente. O excesso não é um medo inteligente. É algo crônico, algo patológico, algo se torna uma fobia. Porque você não,
quando você é algo inteligente, está lá uma jaula, está lá um leão, não vão entrar. Agora o excesso do medo, ele só vê a jaula. Ele não faz uma leitura da situação. Então a sua reação com tudo que te cerca é fugir. Tem gente que está me ouvindo aqui que a vida dele é uma fuga. Irmão, vou falar o que Deus está colocando no meu coração. A vida dele é uma fuga, ele só sabe fugir. Tudo que aperta ele foge. Tudo que coloca ele na prensa, ele foge. Não para numa empresa, não para numa igreja, não para no departamento, não para... Tem gente que traz isso até, esse estilo de fuga, esse estilo de vida que é o fugir, que é o excesso do medo, é a fobia, até para um casamento. Não para no relacionamento. O problema não está na empresa, o problema não está na igreja, o problema não está no ministério, o problema não está no pastor. O problema está nele, que só vive fugindo, o excesso do medo. Aquela fobia. O terceiro tipo de medo é um medo espiritual. Se um demônio, um espírito maligno, que se aproveita da fragilidade, se aproveita das brechas dadas por mim e por você, é um espírito do medo. Quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade, e o Senhor Jesus apareceu em uma das passagens e disse: olha, por que vocês estão tímidos? A palavra tímido no grego, ela significa sobre influência de um espírito retraído. Você já leu em Apocalipse que os tímidos não vão entrar no reino de Deus? Já leu? Já leu? Eu quero crer que você não imaginou que é aquele que é envergonhado, né? Aquele que não sabe falar em público. Porque isso aqui o Espírito Santo aflora em você e você fala. Nenhum de nós aqui nasceu... o Espírito foi enchendo e aflorando e capacitando e dando ousadia. Não, quando a Bíblia diz que os tímidos, a Bíblia está dizendo pessoas que viveram sob influência de um espírito retraído. O que é um espírito retraído? Puxa para trás. Te coloca para trás. Quando Timóteo assumiu a obra missionária, o pastor dele, o pastor Paulo, Timóteo era um moço, era jovem. Eu penso que era uma igreja madura e Timóteo olhou para os desafios na igreja, os desafios geracionais, os desafios espirituais. Penso que Timóteo tremeu as pernas, Paulo pegou e falou: meu filho, Deus não nos deu um espírito do medo, mas de ousadia, de poder. Deus não nos deu um espírito do medo. Irmão, tem crente, irmão, que o pastor fala: nós vamos fazer isso. Aí aquele que é cheio do Espírito Santo de ousadia fala: pastor, vai dar certo. Aquele que vive sobre influência negativa diz: vai dar errado. Irmão, se você soubesse a necessidade da obra missionária, você não daria brecha para o espírito do medo. Irmãos, o vírus existe? Existe. É perigoso? É perigoso. Só que tem um espírito do medo aí, irmão. Eu vi uma fala de um livro, já saíram o livro, os caras são... Eu vi uma fala de um teólogo. Ele fez uma crônica como se perguntasse para o diabo: como é que você conseguiu travar tanta obra no ano de 2020? E dentro desse texto, ou melhor, com esse texto tinha uma foto de um diabo tocando uma flauta e um monte de gente de máscara atrás, cabeça para baixo, seguindo ele. Como é que você conseguiu travar a obra missionária, a obra de Deus 2020? E o diabo dizia assim: foi fácil. Eu se aproveitei do medo deles. Eles iam na lotérica, eles iam no banco, iam no mercado, mas para a igreja tinha medo. Para a obra de Deus eles tinham medo. Eles esqueceram o evangelho eterno. Eles esqueceram a vida eterna. Eles esqueceram da promessa de Jesus e ficaram desesperados pensando só naquela vida. Aí eu neutralizei eles. Irmão, eu tenho algo para dizer para você: o reino de Deus não entrou em quarentena. O reino das trevas também não entrou em quarentena. Então, com distanciamento ou sem distanciamento, com máscara ou sem máscara, a obra de Deus tem que avançar. O nome do Senhor tem que continuar sendo glorificado. Aleluia. O medo não pode invadir o seu coração.
Tem gente que a vida dele é fugir, irmão. Por isso que tem jovens que abandonam a noiva no altar, pais que abandonam filhos, pessoas que abandonam tudo e vão viver outra vida, porque o espírito do medo está rodeando eles. Mas se tem alguém aqui assim, eu profetizo em nome de Jesus. O único espírito que tem liberdade aqui, o seu sobrenome é Santo, e é o espírito de ousadia, é o Santo Espírito de Deus. Eu ouvi esses dias alguém dizer: para um mundo amedrontado, precisa-se de uma igreja corajosa, de uma igreja de ousadia. A igreja tem que ter uma palavra de fé nesse tempo, irmão. Eu estou vendo alguns pastores aí, eu quero ver como é que eles vão ter moral para pregar sobre fé quando acabar isso. Porque acontece um problema assim, coloca na caverna e fica quietinho, não tem uma palavra para o povo. Não vamos mentir para o povo, amanhã vai ter uma vacina. Se Deus falou que não vai ter, não fale, mas pregue a palavra, pregue com ousadia. Oh, aleluia. É agora que a gente tem que viver o que a gente andou pregando nesses cultos de vitória. É agora que a gente tem que viver o que a gente ouviu nesses hinos. É agora, não é na bonança, é agora. É dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Como é que eu venço o medo, irmão Max? Quando você muda a sua perspectiva, quando você muda o seu olhar, quando você não olha para o problema, olha para quem te chamou, olha para quem te escolheu. Quando você não caminha pelo que você vê, caminha pela voz do Pai, porque se o Pai falou, vai dar certo. Caminha não pelo que você, caminha pela voz do Pai. Quando você começa a olhar, quando você caminha pela voz do Pai, você olha pela perspectiva do céu. Lembra de Eliseu e o moço? A Bíblia diz que o exército inimigo cercou a casa dele, irmão. O moço saiu, viu aquele exército cercando, furioso, querendo matar. A Bíblia diz que o moço teve medo. Imagina, irmão, o moço tremendo da perna, voltou para o profeta e falou: profeta do céu, vão matar nós. Irmãos, o profeta era para sair assim, ó. O profeta saiu assim, ó. O que é alguém que tem uma perspectiva diferente, né? O que é alguém que caminha por uma palavra? O profeta olhou assim. Eu imagino um menino aqui do lado do profeta, tremendo todas as pernas. Eu falei: esse profeta é doido, eu vou morrer. Aí o profeta disse: Senhor, abre os olhos do moço. Sabe o que estava falando entre linhas? Senhor, muda a perspectiva dele, Senhor. Ele está olhando só para o problema, ele está olhando só para a crise. A Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos espirituais daquele moço, e aquele moço viu cavalos e cavaleiros de fogo ao redor. A igreja, irmão, ela avança quando ela tem uma visão espiritual. A igreja, ela avança quando ela vê o que Deus tem para ela. Não fica vendo o que falta, o que isso, aqui. Não. Ela vê o que Deus tem. Quando Jesus salvou a mulher samaritana, ela voltou com uma cidade inteira. Jesus pegou os discípulos e disse: levantai os vossos olhos e vede que a seara já está pronta. A Bíblia diz que eles olharam para a terra. A perspectiva estava na terra. A Bíblia diz que eles viram a seara e faltava 4 meses para a colheita. Quem sabe pensaram: Jesus não está entendendo muito de seara, de colheita. Aí Jesus falou: levantai os vossos olhos. Eu estou mandando vocês olhar. Não é para a terra, é ter uma visão elevada. Irmão, quando eu olho para a terra, eu vejo a igreja imperfeita. Quando eu olho para a terra, eu vejo defeito no ministério, eu vejo defeito na música, eu vejo defeito no som. Quando eu olho para a terra, eu brigo por causa de uniforme, eu brigo por causa de cor, eu brigo por causa de luz. Quando eu olho para a terra, eu vou me enchendo dessas coisas, dessa murmuração. Eu vou me enchendo de imperfeição, porque a igreja é composta por pessoas imperfeitas. Agora, quando eu olho para o céu, eu vejo o que Deus tem para essa igreja. Ei, eu vim aqui, irmão, te convidar: tira os olhos da terra, para de olhar o que está faltando na congregação, na casa, o que está faltando na igreja. Hoje a voz de Deus invade essa casa dizendo a esta igreja: levantai os vossos olhos.
Jesus. Ah, você não entendeu. Levantai os vossos olhos e vede o que o Senhor tem para esta casa. Com crise ou sem crise, Jesus vai salvar neste lugar. Com crise ou sem crise, pastor Josué, Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui nesta casa. Fica com a mão erguida só quem crê. Eu não creio, o problema é seu. Eu vim pregar para quem crê. Ah, irmão Marcos, eu não creio em nada disso aí. O problema é seu. Eu prego para quem crê. Com crise ou sem crise, casamentos vão ser restaurados nesta casa. Com crise ou sem crise, famílias vão ser curadas nesta casa. Com crise ou sem crise, Jesus vai salvar o teu esposo, mulher. Jesus vai salvar o teu filho. Jesus vai salvar os teus pais, jovem. Com crise ou sem crise, Satanás vai ser envergonhado nesta casa, e a glória da última casa vai ser maior. Quem acredita nisso, glorifique ao Senhor. Choramanda calamachore me calamahaya. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Levante os olhos, irmão. Enxerga além da crise, enxerga além do presente, enxerga além da pandemia. Há uma palavra se cumprindo, as profecias estão se fechando. Enxerga além disso, irmão. Não andeis preocupados, ansiosos com o que é a vez de vestir, de comer, de beber. Deus tem cuidado de vós. Desperta o dom que há em ti, porque é já a última hora. Pode ser o último culto, pode ser a última mensagem, pode ser a última semana, pode ser o último mês, pode ser o último ano. Deixe as coisas da terra de lado e vá servir ao Senhor com alegria. A necessidade é grande. Deus conta com você. Você nasceu para um propósito. A Bíblia diz que a árvore, irmão, que não tem mais propósito, ele arranca ela. Irmão, faz assim comigo, assim, ó. Respira, mesmo com a máscara, esse carbono que está saindo de você. Sabe o que é esse aí? Ele não te cortou ainda. Então vai e dê fruto. A congregação que eu pastorei no Rincão, o culto é quarta e sábado. Ontem foi um cubano que ele nunca ouviu falar sobre a pessoa de Jesus. 2020, junho de 2020. Ontem tivemos um visitante, um cubano, que ele não sabia quem era Jesus. E nós estamos aqui dentro brigando por cada cadeira, brigando por cada cor, brigando, não. A mensagem de Deus é: levanta os vossos olhos. Levanta os vossos olhos. Deus não nos deu um espírito do medo. Irmão, não estou fazendo apologia à loucura. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não estou fazendo apologia a relaxo. Não. Depois que acabar a mensagem que eu vou botar minha máscara, você vir me abraçar, eu vou me escapar de você. Mas eu estou falando algo espiritual para você. Ainda dá para avançar, ainda dá para fazer. E o nome do Senhor ainda vai ser glorificado na sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Tem alguém para orar aqui que eu já estou? Tem alguém para orar aqui? Pastor, já estou com a minha garganta, só o sangue de Jesus. Mas isso não é nada. Feche os seus olhos nessa oportunidade. Deus vai acender a chama em você. Deus vai mostrar a necessidade em você. Eu vou dizer algo que o Espírito Santo está falando ao meu coração aqui. Não estranhe se você chegar em alguma casa, ou você chegar lá no seu serviço, chegar perto de alguma pessoa, e você sentir uma tristeza, e você sentir uma angústia, né? Mas você não estava angustiado. É Deus colocando em você o que está no coração daquela pessoa. É Deus revelando a você o coração daquela mulher, o coração daquele homem. E Deus vai te usar para estranhos. Deus está me falando para alguém aqui.
Essa é uma mensagem revelada ao coração de alguém. Deus vai te usar para pessoas estranhas. Deus vai fazer você romper o medo. Você vai estar na fila de um banco e Deus vai dizer: falem para alguém isso. E a glória de Deus vai tomar a sua boca. E as palavras que Deus vai colocar na sua boca: não temas, diz o Senhor para alguém aqui. Você está me ouvindo dizendo assim: olha, eu quero fazer, mas eu não sei falar. O Espírito vai colocar as palavras na sua boca. Comece a frase, Deus vai gerar palavras proféticas na sua boca. Se você não souber falar nada, mesmo de longe, coloque a mão no ombro e fala: posso orar por você? E enquanto você ora, o Espírito da profecia vai revelar coisas grandiosas. Enquanto eu pregava, alguém disse aqui: eu quero fazer, mas não sei. Eu quero fazer, mas tenho vergonha. Eu quero fazer, mas a timidez me cerca. E o Espírito da profecia toma a minha boca e diz para você, mulher: eu te usarei na terra. Assim diz o Senhor. Aleluia.